Foram anos incríveis ali. A gente foi no programa dele lá várias vezes, no Fudêncio. Muito Foi massa. bastante no programa do Gordo lá, ele sempre convidava. Mas eu acho que o importante disso tudo é manter a autenticidade. Quando o cara tá afim de fazer arte e ser autêntico, eu acho que isso transparece, né? Mesmo o público, às vezes, metendo pau hoje na área da internet. Mas assim, você estava falando do estúdio também, né? A experiência de chegar no estúdio para gravar, o estúdio do Rafael Ramos, que eu conheço muito bem, da Deck Disc. Nosso mais recente disco foi lançado pelo Rafael Ramos também, que legal, cara. da Deck. E o estúdio dele lá é muito bom. E a gente estava falando dessa... no Rio de Janeiro? É, no Rio de Janeiro. Então a gente estava falando dessa necessidade de ter festivais, né, que aglomeram bandas desses gêneros, mas eu sinto também que faltam selos, né? Assim, a gente sabe que hoje o cara faz a música, sobe lá no stream. Mas quando você tem um aparato de uma Roadrunner, de uma gravadora que também... Roadrunner é foda, hein, cara? de uma gravadora que gosta desse tipo de som, de estilo, eu acho que acaba, de alguma maneira, projetando mais a banda, entendeu? Sim. Porque o artista ele está preocupado em criar, ir para o estúdio, fazer o show, né? E aí quando você tem uma gravadora, né, uma produtora também que trabalha com artista para cuidar dessa parte de divulgação, eu acho que é necessário e você não deixa de ser vendido. Claro, a gente vive num mundo capitalista, o Brasil é capitalista, né? Mas quando você faz um som com autenticidade, como o João Gordo tem feito, esses projetos que pegam letras de música sertaneja e faz um punk, é muito assim autêntico, na minha opinião, né? E o Pavilhão sempre teve isso, né? A gente lá desde o começo já sampleava banda de rock, Titãs, e pro rapaziada do rap que era aquela coisa mais tradicional, falava, o que esses caras estão fazendo, Roqueiro. Mas a gente fazia o que a gente gostava, né? Como vocês fizeram com autenticidade o que vocês sentem ali. E o Pavilhão sempre foi assim, a gente já tem os discos do Pavilhão, antes da época do feat, né, que hoje é o feat, a gente já fez feat com um monte de gente, com Baiana System, com Sepultura, Nação Zumbi, Marcelo D2, João Gordo, Educado de Fala. Antes mesmo desse momento agora de feat, nós já estávamos experimentando, né, esse caldeirão musical, porque o Brasil é isso, né? Sim. É esse caldeirão musical, né? Então eu acho que no momento que você faz com amor e com autenticidade, acho que as críticas acabam caindo por terra, cara, porque a gente recebeu bastante crítica. Mas vocês não são roqueiros, mas vocês não são rappers. Mas a gente nunca ligou para isso, a gente sempre fez o que a gente estava imaginando como arte e hoje a gente... De vocês, né? Na atitude de vocês. A atitude nossa, acredita, atitude de autenticidade mesmo, e aí hoje eu acho que a gente tem... O Pavilhão 9 sempre foi muito agressivo, cara. Não tinha como estourar. Tanto como letra, como pesado também, cara. Não, isso é só... Tem um disco deles aí, acho que é um dos últimos, assim, que é quase um new metal, cara. Tão pesado que é, cara. Tem várias músicas. Caralho, cara, tem várias músicas. E estourou, né, Gordo? Na real, estourou, porque o Mandando Bronca tocou no Brasil inteiro, nas rádios FMs. A gente era no Disque MTV, a gente foi por várias semanas, primeiro lugar no Disque MTV. Eu gosto de Se Deus Vier Que Vem Armado. Se Deus Vier Que Vem Armado. Então, assim... Mas com os nomes deles, como é que os caras vão estourar, meu irmão? Não é verdade isso aí, cara? Mas assim, o que seria estourar pra você? Estourar é ficar famosão, viver de banda, não sei o que. Mas eu acho que a gente viveu de banda, Gordo. Então. A gente viveu de banda, a gente fechou pra caramba, foi em várias rádios, fomos vários programas de TV. Mas não virou um Charlie Brown, né, cara? A nossa intenção não era essa também, né? Porque o Charlie Brown, o Chorão vem de outra viés, veio do Sublime, tinha outro tipo de melodia, falava de amor.
E o Pavilhão não tem esse viés. O Pavilhão o nome protesto, também, Pavilhão 9, cara. Era a torcida do Corinthians, mas levava pra Pavilhão 9 lá no Massacre Carandiru, cara. Claro, óbvio. Mas óbvio. essa é a ideia do nome, a origem do nome? Lógico. Ó, a gente não tinha nome quando a gente começou a carreira. E o nosso produtor, o Tio da Bonne, o Marcelo Tio da Bonne, que produziu o primeiro disco do Racionais também, o Holocausto Urbano, né? Ele, vocês precisam de um nome. E como éramos e somos corintianos... Eu já ia perguntar se realmente tinha a ver. Falou assim, o Pavilhão 9 é um nome sonoro, tal, tem tudo a ver com o que vocês falam nas letras. Você tem uma letra que chama Otários Fardados, vocês falam de política, da questão social. Então, esse nome é muito sonoro, né? Então, Pavilhão 9. Aí, na época, a gente até falou, poxa, mas, né? A gente não é preso e tal. Mas depois a gente veio a entender o significado e a relação com tudo que a gente escrevia e que a gente Mas vocês tiraram o 9 do nome depois? Não, a gente não tirou o 9. E a gente sabe que a gente tem essa relação, até porque a torcida do Corinthians foi criada dentro do Pavilhão 9, por isso que é chamada de Pavilhão 9. E a torcida foi criada antes do nome da banda, ou a banda foi criada depois da torcida? Na mesma época? A torcida foi criada primeiro, e aí depois a gente lançou o disco. O nosso primeiro disco foi em 92, o primeiro ato. Saiu em 1992, era um 12 polegadas de vinil. E quando a gente lançou o primeiro disco, coincidiu com o Massacre do Carandiru, né? Aí a mídia inteira veio atrás da gente, a gente cantava mascarado, tal, com as máscaras no rosto e tal. Era muito bom, das letras, cara. Né? O conteúdo das letras, a gente recebia ameaça de polícia na gravadora, falava, vamos atrás de vocês aí. Então por isso a gente decidiu cantar mascarado, né? E para se proteger mesmo, no show. E aí funcionou no show. Hoje a máscara é o símbolo da banda, né? Do Pavilhão. A gente sempre toca no show com a máscara. Faz parte. Jason, a máscara do Jason. Começou com a balaclava, com aquela meio que só com o olho, assim. Vocês foram da Paradox uma época? A gente foi da Paradox. Nós fomos da mesma época na Paradox. Sim, eu lembro. Nós trombamos lá já. Eu lembro de vocês. E era na época da balaclava. Na época eu tava falando pra ele que uma vez nós fomos no show deles no Dark Temple. Cadê os caras, né? Aí nós saímos pra tomar uma cerveja na esquina, os caras estavam dentro de um Opala. Assim, ó. Todos mascarados dentro do Opala, assim, cara. Falei, se eu fosse polícia, eu ia parar. Sabe o que acontece? Lá no começo dos anos 90, a gente viveu o resquício, né, cara, da ditadura militar. Então a polícia estava muito violenta nas ruas. E por isso que a gente escreveu Otários Fardados também, porque a gente sentia essa violência. E em todos os lugares que a gente ia, Gordo, a gente ia mascarado, ia no rádio, na TV, eu sei, cara, no show. Lá, ninguém conhecia a gente, cara, era um enigma a máscara. E só depois, no Rock in Rio 2001, que eu decidi, eu falei, não quero mais usar máscara e tal. Tirei a máscara, aí a galera... Você tirou no meio do show? Foi na coletiva de imprensa. Eu tava com o cabelo black gigante, e no meio do show, no início do show também, tá gravado isso. Entramos todos mascarados, né, no show, assim, causou um choque na plateia, o público do metal radical, né? A gente achando que ia tomar um monte de latada lá em 2001. Nossa, foi uma foto esse show, cara. Era o Fernandão na batera. Fernandão na batera. Então a gente estava bem ensaiado e tal, e a gente tirou a máscara nesse momento. Aí depois veio as piadas e tal, né? Pô, vocês não vão fazer mais sucesso, igual a banda Kiss. Tirou a máscara, vai parar de fazer sucesso. Parada, né? Vocês então rolou essa Lick It Up depois rolou essa questão aí. Puta, que foi uma virada. No Masked, tá ligado? Foi. Exatamente. Então a máscara é o símbolo da banda e essa questão de fazer mistura sempre esteve com o Pavilhão. A gente nunca teve preconceito com gênero musical. A gente sempre respeitou várias bandas. Nem com o Louvorzão? O Viper. Nem com o quê? Louvorzão. Louvorzão. Enfim, e acho que por isso que no começo, lá atrás, nos anos 90, que todos os públicos eram muito radicais, né? Rolava aquela disputa, tal, de banda com banda. Então, por isso que eu acho que rolava essa certa estranheza. Mas hoje não, hoje o público está aceitando mais, tem um monte de banda que faz esse tipo de crossover. E eu acho que o Matanza Fest revela essa atitude
que a gente quer levar pro show, pra esse show de sexta-feira, essa fusão mesmo, né? Boa. De todo Legal. mundo. Irado. Pô, show de bola. Então no show de sexta-feira vocês vão estar de máscara? É, eu Ou é sempre. só um símbolo? Não, eu entro no show, eu começo o show mascarado, a máscara faz parte do show. Se eu Preto não, ou prata? essa máscara eu ganhei do Igor Cavaleira. É, a preta ou Aquela- prata? A prata. A prata. A prata. Ela era preta, né? Uma máscara de rock, que todo mundo fala que é do Jason, mas na verdade não é do Jason, é do... É de hockey, de goleiro. É, de hockey, mas é do filme lá do... Sexta-feira 13, não, Do peraí. Halloween? Não, do não, Mad isso- Max. É o É, personagem é do Mad o Max. Lorde Humungus, cara. Isso, legal. É exatamente. uma máscara de hockey, cara. Porque a do Jason é um pouco diferente. Ah, né? essa aqui. É do Lorde Mad Max. Lorde Humungus. Exatamente. personagem? É o personagem. Caralho. Mad Max A é. máscara é igualzinho. E quando o Igor, quando a gente fez a fusão com Sepultura, né? Quando o Igor foi lá no estúdio e tal, na Pompeia 1895, onde a gente ensaiava, Caralho. rolava altas festas lá, várias jam sessions e tal. E o Igor me levou essa máscara. Ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Ele falou: olha, te trouxe um presente. Eu falei: puta, cara, sabe aquele lance do máscara? A máscara Sim, sim. colou no meu rosto, assim. E essa máscara que virou o símbolo da banda, né? Praticamente. Poxa, É o legal, logomarca da banda, né? O pavilhão 9 e a máscara. E eu sempre começo o show com a máscara. Aí depois eu tiro no meio do show e tal. Irado.